Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas ao nosso entrevistado de hoje, 973350038 é o número que você já conhece, mais uma vez eu vou repetir, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12h07 agora. Eu já chamei a atenção aqui, sexta-feira chegou, e você conhece o nosso espaço de hoje, o Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, um bate-papo sobre segurança pública, sobre o trabalho dos nossos policiais militares. Vamos conversar com o Coronel PM Flávio César Montebello Fabbri. É o Coronel Fabbri, chefe do Departamento PM Vítima da Corregedoria da Polícia Militar no período de 2016 a 2019. O Coronel Fabbri já esteve com a gente numa ocasião em 2019 e está de volta aqui para a gente conversar mais uma vez sobre o trabalho dele. Tudo bem, Coronel? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade que está sendo concedida. Uma boa tarde a todos. Vamos então aqui falar a respeito da equipe PM Vítima. Olha, pessoal, casos e mais casos de policiais assassinados são divulgados pela imprensa aí o tempo inteiro, causando medo e insegurança entre os PMs que trabalham, colocando suas vidas em risco em nossa defesa, em defesa da sociedade. Além de colaborar com a Polícia Judiciária no esclarecimento desses crimes, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo criou a equipe PM Vítima, que também atua na proteção aos policiais militares e seus familiares que se sentem ameaçados. Coronel Fabbri, vamos para a história. Como é que surge a equipe PM Vítima a partir dessa ação da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, né? Porque foi uma necessidade criada pelo comando, certo? Pela Corregedoria, desculpe. O embrião da equipe em si, ele está nos idos da década de 80. A gente estima que seja em 1983, em que 6 agentes deram início, né, a essa modalidade de serviço, em que policiais militares, né, do serviço reservado, eles acompanhavam não somente os trabalhos para elucidação, mas apoiavam também a Polícia Judiciária, quando necessário, nos eventos que houvesse a vitimização de policial, notadamente homicídio, tentativa de homicídio e ameaça. Esse serviço deu certo, ele cresceu e chegou a ter, nos idos de 2018, mais ou menos, 2019, o status de departamento. Departamento, para que as pessoas entendam, né, seria uma unidade policial cujo status, né, cujo valor seria de comandamento de tenente-coronel. Anteriormente, ele era uma divisão, era vinculada com uma equipe, né, com um departamento que era de operações. E ele conseguiu uma autonomia, o que foi ótimo, até pela especificidade do serviço. Aí ele acabou tornando-se o comando, detectando essa necessidade, fez com que ele se tornasse um departamento, tendo visto suas características, modo de emprego operacional, contatos, e agora ele retornou ao status de divisão. Ou seja, lá atrás, nos anos de 1980, havia necessidade de uma equipe especializada para a investigação de mortes de policiais em serviço, tentativas de homicídio, e aí havia certamente o trabalho da Corregedoria, mas faltava algo bem mais específico e assim surgiu a equipe PM Vítima. Exato. Até porque esse tipo de serviço, ele gera um efeito dissuasório muito grande. Então, por exemplo, imagina a circunstância, né, de um policial militar é assassinado, acaba sendo vítima de um crime em São Paulo. Quem vai tentar executar
policial, quem vai atentar contra a integridade do policial, ele é obviamente um criminoso com aptidão para violência e muitas vezes não é o primeiro crime dele. Então, é uma pessoa que já tem a aptidão para violência e por qualquer motivo acabou vitimando alguém que tem proficiência no uso de arma de fogo, treinamento. E esse cara foge. Muitas vezes para os diversos cantões do Brasil. E de uma hora para outra, esse criminoso ele é preso e é levado à grade para ser julgado. Ele é preso, vai ser julgado e vai ser punido. O efeito dissuasório que isso aqui tem é muito grande. Porque nós já constatamos muitas vezes, até comentários de falar, olha, eu assassinei um PM em São Paulo, fugi, não sei de onde vieram, me acharam, eu estou puxando a pena. Então, aquela situação de custo-benefício, falar, se eu fizer esse crime, eu vou permanecer impune. Se ele achar que vai permanecer impune, né? Muitos criminosos pensam isso para qualquer prática delituosa, enfim, né? Mas principalmente em crimes contra a vida, ainda mais quando envolve agentes públicos, como policiais militares, a saber, né? O efeito dissuasório de uma equipe dessa aqui é muito grande, ele é muito grande mesmo. Então, é um trabalho investigativo que é feito para sair em busca desses criminosos que atentam contra a vida dos policiais militares. Quem são os integrantes da equipe PM Vítima? Esses policiais militares que fazem parte, que participam desse trabalho de investigação. Qual é a capacitação específica que eles precisam ter? Porque a gente entende da seguinte maneira: quem lida com investigação é a Polícia Civil, né? Sim, Mas sim. aí é especificamente a Polícia Militar cuidando da investigação de casos que envolvem policiais militares. Nós atuamos em parceria, até porque tanto na delegacia como os departamentos especializados da Polícia Civil vai ser elaborado inquérito policial, que por questões práticas é tocado pelo delegado, é a autoridade competente para tocar o inquérito policial, vamos dizer assim, tanto ele como o seu staff, né? Esse suporte na coleta de informações muitas vezes é feito pela própria corregedoria. Há um inquérito na Polícia Civil e trabalhando em perfeita parceria, sinergia, com o vínculo, o lido da equipe, né, com a Polícia Civil é excelente. Eu posso atestar isso daí. Nesse momento em que há um crime contra um policial militar, o pessoal começa a trabalhar junto na coleta de informações que se possa chegar à autoria. Chegando-se à autoria, é relatado o inquérito que vai para seguir seus trâmites na justiça e vai ser expedido mesmo, mandado de prisão temporária ou preventiva, e nesse momento atua a PM Vítima também na busca e prisão do infrator. De onde vêm esses agentes? Vêm dos diversas áreas, né, da Polícia Militar. Eu mesmo vim quando mais novo, né, trabalhei na tropa de choque, no 3º Batalhão de Choque, posteriormente nos comandos de operações especiais, COI. Trabalhei um bom tempo no patrulhamento de rua, né, nas equipes de força tática, e no final da carreira eu estava no comando geral. E mesmo assim o pessoal me trouxe para a equipe até para tentar agregar algo, né? Sempre aquele algo a mais, uma capacidade a mais, não só eu, mas qualquer um deles. Nós temos inclusive agentes que vieram do Corpo de Bombeiros. Nós temos agentes que vieram da rota, vários deles, por sinal, e cada um deles agrega algo com a expertise que adquiriu durante a carreira. Esses integrantes da equipe, eles procuram a equipe para querer, em busca, né, do trabalho dentro da equipe, ou eles são convidados, você tem que se lançar, demonstrar interesse em participar da equipe PM Vítima? Como é que funciona, coronel? Ambas as duas circunstâncias. Tanto muitas vezes o agente ele é procurado por um policial militar que tem interesse, né, em integrar a equipe. Então, nesse aspecto, o interesse do policial, o conhecimento, o vínculo que ele tem com o serviço é muito importante. Então, quanto mais experiente, obviamente, mais ele vai agregar na resolução dos casos, né? E muitas vezes também é convidado, ter interesse, essas coisas, tudo, né? Com isso daqui, ele vai para a corregedoria. Com o tempo, ele faz um curso de especialização. Lá dentro há um curso de investigação criminal disciplinar. Outros cursos são sempre bem-vindos. Eu vou citar um exemplo, né? Aqui em São Paulo,
graças a Deus, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, de um tempo para cá, nós vimos aumentar, né, a doutrina, melhorar a doutrina de atendimento pré-hospitalar tático. Aquela circunstância de atendimento, de suporte básico da vida em ambiente de combate. Uso de torniquete, bandagens, enfim. A primeira equipe operacional a fazer uso dessas técnicas foi a PM Vítima, em situação real de combate. Juntamente com uma equipe do 4º Batalhão de Choque, né, e uma circunstância de combate, tanto a equipe PM Vítima como policiais de ações táticas especiais, em situação real de combate, ele aplicou esse conhecimento. Então, não é um trabalho relativamente tranquilo, né? Por isso que a gente até fala que é interessante, sempre que possível, nós respeitarmos a especificidade, né? A capacidade que esses agentes têm, né? De lidar com vários tipos de cenário, né? Por isso que é interessante, muitas vezes, quando se tinha a circunstância de departamento, para que eles tenham uma autonomia, né? Agora, esses policiais da equipe PM Vítima, sejam convidados ou fazendo parte da equipe por iniciativa própria, saem das ruas. Eles vão trabalhar especificamente nesse trabalho, nessa ação de investigação. Sim, eles saem, né? Obviamente que o maior interesse da equipe seria com policiais que tenham uma maior proficiência operacional, um conhecimento de determinado setor do estado ou da capital, tem uma grande experiência no serviço de policiamento de rua, conta bastante isso aqui conta muito para lá, e ele vai adequar-se a essa nova realidade por intermédio não somente de cursos, né, mas de treinamento, que engloba de tudo. Como eu disse, né, o serviço ele é tão intenso, né, em que a primeira vez que aplicaram essa parte de APH de combate, né, TC3, como o pessoal fala, né, foi pela equipe PM Vítima. Coronel Fabre, quero falar aqui da presença com a gente, acompanhando a nossa transmissão no YouTube, do Coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori, Coronel Pistori, presidente da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, que é a nossa apoiadora, sempre às sextas-feiras aqui nessa edição do programa Gente que Fala. E ele diz o seguinte: o Coronel Fabre é um herói da Polícia Militar, trouxe alento e justiça a várias famílias enlutadas pelas mortes violentas de policiais militares. É a mensagem aqui do Coronel Pistori para o senhor, Coronel. O meu agradecimento ao meu amigo Coronel Pistori, que ele não somente é um profissional, é um ser humano sem paralelo. O esforço dele em prol ao interesse da coletividade, ao interesse, à evolução das instituições policiais, ele é impressionante. Eu agradeço imensamente as palavras do nosso presidente, Coronel Pistori. Coronel Pistori, obrigado pela audiência, um abraço para o senhor aí, vamos seguir aqui a nossa conversa com o Coronel Fabre. Coronel Fabre, para participar da equipe PM Vítima, apenas oficiais ou os agentes abaixo aí dos oficiais também podem participar? Sim, sim. Lá foi implementada uma doutrina, né? Em matéria de gestão de equipe, era adotado o que nós chamamos de liderança israelense, em que os oficiais participavam das operações. Por que isso daí? Qual a vantagem que a gente tem de ter como agente também um tenente-coronel, um major, juntamente com os outros agentes, né, nossos soldados, nossos cabos? Porque quando a gente vai transmitir essa informação para o comando, do desenrolar de algumas operações, a gente acaba tendo a consciência situacional plena do que aconteceu. A gente sabe o que está acontecendo, nós temos a compreensão do que passam os nossos agentes, né? Então, as equipes em si, elas são relativamente pequenas, só por questão de segurança, não vou citar o número, né? É até interessante, por isso que eu falei, né? Sempre se tem uma situação de maior autonomia, vamos dizer assim, um departamento, né? Como anteriormente eu era. Para falar sobre como divisão, isso né? Que era anteriormente, agora é departamento. Não, agora retornou a ser uma divisão. Retornou a ser uma divisão? Sim, ele anteriormente era uma divisão, tornou-se um departamento e agora retornou a ser uma divisão, né? Aí então tem uma perda de estrutura, uma perda de autonomia. Sim, eu vou citar um exemplo prático para o senhor entender, sem ser ofensivo, longe disso daí. Quando eu era novo,
ou seja, faz muito tempo, né? Faz muito tempo mesmo. De qualquer forma, na década de 90, eu fui integrar um batalhão, que era o 3º Batalhão de Choque. Esse batalhão, na verdade, ele se tornou-se pelo menos outros 3 batalhões hoje. Por quê? O 3º Batalhão de Choque, nós tínhamos 2 companhias de choque, 1ª e 2ª Companhia de CDC, Controle de Distribuições Civis, que possuíam um uniforme próprio, uma doutrina própria, uma cultura interna própria, um curso de especialização próprio e tinha uma sede. Nós tínhamos a 3ª CIA Canil, que tinha uma outra sede, por operar com cães, tinha um curso específico próprio para lidar com lá, não vários, né? Veterinária, tudo, mas sinotecnia, enfim. Tinha uma doutrina própria, o tipo de cobertura que utilizava era diferente. Passei a integrar depois a 4ª Companhia, que era de comandos e operações especiais. Nós tínhamos um uniforme diferente, uma boina diferente, uma sede diferente, curso totalmente diferente, curso ou estágio, né? Tínhamos também os estágios de operações especiais, focados no público interno, né? E numa outra sede, com uma outra cobertura, com outro tipo de emprego totalmente diferente, a 5ª CIA de ações táticas especiais. Então, só para entender o que aconteceu com o tempo, nós tínhamos uma unidade extremamente especializada, mas era uma torre de Babel, porque nós tínhamos doutrinas diferentes, nós tínhamos até uniformes de sedes diferentes. Com o tempo, a 3ª CIA Canil, que tinha uma estrutura já gigantesca, tornou-se um batalhão de choque, né? Operações especiais com cães, 5º BP Choque. COI e GAT separaram-se e tornaram-se o 4º Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais. E o 3º de Choque ficou principalmente com a parte específica de CDC, Controle de Distribuições Civis e Escolta. Então, de qualquer forma, por que eu estou citando isso? Respeitou-se a autonomia, o conhecimento, a doutrina de cada um dessas unidades, né? Então, não é porque a gente pertence, como a gente cita aqui no caso do 3º de Choque, a uma unidade, que significa que todo mundo vai pensar igual, né? Ou que nós temos características idênticas. Isso daqui dificulta até o gerenciamento. Vou citar um exemplo. Imagine eu ter um setor de operações especiais subordinado a uma pessoa que lida só com cães, que é importantíssimo, claro. Mas talvez ele não saiba, ele não tem experiência, não tem staff adequado para trazer cursos, meios, materiais em relação a desmantelamento de artefato explosivo. Ele vai mexer com cães, mas talvez ele não conheça como se usa bússola, navegação cartográfica, a parte de combate indoor, parte de busca e salvamento, da mesma forma que o COI conhece. Então, quando é dada essa autonomia, nós celebramos a eficiência, né? E fomentamos a boa doutrina. Por isso que eu falo em relação à autonomia, em relação ao departamento PM-Vítima. Porque foi uma experiência que deu certo. Sim. Quando ocorre a morte de um policial militar, ou uma tentativa de homicídio em relação a esse policial militar, esse trabalho da equipe PM-Vítima, ele é disparado automaticamente? É preciso que seja feita uma solicitação? Do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista formal, via de regra, assim que o policial sofra, né, se for possível, deslocamento ou contato telefônico, se a lesão assim, ou a ausência de lesão assim o permitir, ele pode ir diretamente ao departamento, à divisão PM-Vítima, que fica no centro de São Paulo, né? Num prédio próximo ao que nós conhecemos como subsistência, que é o quartel onde o pessoal prepara não somente alimentação, mas hospedagem para o contingente quando necessário. Na parte de cima, de uma forma discreta, está a divisão. Por vezes é acionada por documento, ou o que era mais prático, por isso que a gente fala sobre a especificidade de emissão e temos autonomia, né? Quando a gente já tinha noção de um evento desse, com ou sem acionamento, quando se era departamento PM-Vítima, o contingente mesmo se deslocava para o local, só dava ciência, de uma forma menos burocrática, né? Então, a vinda de informações fidedignas, né? Aquela primeira percepção de cenário, aquelas informações que são necessárias e não podem se perder,
elas eram já angariadas, né? Então, tanto de uma forma como de outra. Muito bem. A equipe PM Vítima atua para investigar homicídios de policiais militares, tentativa de homicídio de policiais militares e também ameaças contra policiais militares e até contra os familiares desses PMs. Como é que é possível garantir essa integridade dos familiares e do próprio PM, aquele ameaçado? Como é que é o trabalho de inteligência para chegar naqueles que estão cometendo as ameaças? Perfeito. Eu só vou evitar dar alguns detalhes. Eu Sim, por peço até que, estratégia, sim. para evitar assim, uma questão de segurança. Sim, sim. Mas assim que o policial militar. Já tivemos eventos que foram até interessantes, que o policial militar ele estava sendo ameaçado e não sabia. Aliás, nós tivemos já uma operação, essa aqui foi uma operação que foi até pitoresca, no município da Grande São Paulo, em que alguns criminosos estavam se articulando para assassinar policiais militares de uma forma aleatória. E isso daqui caiu num grampo telefônico legal, levado a cabo pelo Ministério Público. Então foi desencadeada uma operação, porque aquele grupo, aquela quadrilha que era relativamente nova naquele ambiente, para fomentar força, audácia, eles iam assassinar policiais. Então nós os prendemos antes que eles fizessem isso. Claro que havia, claro, o grampo telefônico, a escuta telefônica legal. Por vezes, até com contato e informações, o agente PM-vítima ele tem essa informação e avisa também o policial. O policial militar ele vai até a divisão, se for o caso, é formalizada até para ele saber o que está acontecendo. Não somente ele recebe algumas dicas, né, algumas orientações para preservar a integridade própria e da família, como ele recebe apoio tanto dos agentes da divisão, como eventualmente, se necessário, de atores externos, como o batalhão onde ele reside, tudo. É feito um trabalho em perfeita sinergia. Por que a gente ouve muito mais a respeito de letalidade da polícia militar, ou seja, quando a polícia acaba matando bandidos, a gente não ouve na mesma proporção quando o PM é vítima do bandido? Concordo plenamente. O assunto vitimização policial ele começou a virar baila somente agora. Nós temos algumas ONGs, fóruns, outras entidades, enfim, que por um bom tempo passaram a não somente a prover estatísticas, né, como recomendações em relação à letalidade policial. Falando de uma forma ética, até foi feito um trabalho pelo capitão Ricardo Save, né? Eu acredito que seja um dos profissionais que mais conhece sobre o tema na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi meu professor, inclusive, para trabalhar no PM Vítima, como os outros agentes dali, em que ele prova, inclusive, que a estatística que estava sendo fornecida por ele estava errada. Então, assim, ele fala até sobre a letalidade estava errada. E mais ainda, a situação de vitimização começou a ser abordada, ela estava errada também. Nem o número batia. Por iniciativa da equipe, dos idos de 2019, foi feito um projeto de lei, o 1017 de 2019. Os agentes do então Departamento PM Vítima, informando o corregedor, que se mostrou extremamente interessado, o comandante-geral, nos permitiu fazer, né, foi redigido pelos agentes do departamento, um projeto de lei fazendo com que houvesse um relatório de vitimização policial. Foi uma start, né? O start começou aqui em São Paulo, em 2019, com o PL 1017. Como a gente compartilhou essa informação, isso aqui foi como um rastilho para o restante do Brasil. Muita gente já pegou aquilo, conversou com outros. Para a gente também estaria ótimo. Em Minas Gerais, por exemplo, já é norma jurídica. O pessoal pegou exatamente o texto que nós fizemos em São Paulo e virou norma. Há um relatório, por ordem do governador, que se disponibiliza para que o pessoal veja a real estatística de vitimização policial. Isso nos interessa. Até por questões de alistamento, seleção, investimento na polícia militar, valorização do policial militar, conhecer realmente as circunstâncias. Na Paraíba, ele serviu de debate, esse PL de São Paulo,
Mato Grosso, salvo engano, também ele tem um PL idêntico ao nosso. E na Casa Legislativa Paulista ele se encontra dormindo em berço esplêndido após 4 anos ainda, né? Sim. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre essa nossa parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Faltando 28 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai para o intervalo e na sequência aqui, na volta, mais a sequência aqui com o Coronel Fabbri, chefe do Departamento PM Vítima da Corregedoria da Polícia Militar no período de 2016 a 2019. Estamos conhecendo aqui o trabalho feito por hoje, agora, na divisão, né, e não mais departamento, que investiga as mortes de policiais militares, os homicídios contra policiais militares, tentativas de homicídios e também as ameaças a esses PMs e seus familiares. Mais um pouquinho da nossa conversa depois do intervalo. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta aqui pela AltV, ao vivo, AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e também o canal do YouTube, imagens, todas à disposição para você acompanhar esse nosso trabalho de hoje, a nossa jornada de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse espaço, nesse dia, sempre uma conversa muito legal, muito bacana sobre a segurança pública e o trabalho feito pelos policiais militares. Com a gente hoje, o Coronel Flávio César Montebello Fabbri, o Coronel Fabbri, ele chefiou a equipe PM Vítima da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo entre 2016 e 2019, e ele está aqui contando para a gente, aqui para a nossa audiência, como é que funciona o trabalho desenvolvido pela equipe PM Vítima. Coronel Fabbri, é muito comum o criminoso, quando comete aí o seu ato, para fugir, para se esconder e para escapar aí das autoridades, muitos vão para outros estados, né? Como é que é feito o trabalho da equipe PM Vítima quando esse criminoso que cometeu aí algo em relação a um policial militar, como é que a equipe PM Vítima vai buscar esse criminoso em outro estado? Posso falar na época de departamento, né? Eu presumo que deve ter se mantido isso daqui. Assim que vem uma informação fidedigna a respeito da localização do autor de um crime contra a vida ou a integridade física de um policial militar, ele vai para outro estado, é formalizada a documentação, é cientificado não somente o corregedor, comandante-geral, mas secretário de Segurança Pública de São Paulo. E isso aqui, apesar de parecer uma coisa burocrática, ela é relativamente rápida, isso aqui é feito em horas. Nós tivemos um evento em que nós precisávamos desenrolar uma operação em caráter emergencial em Santa Catarina, e nós nos deslocamos debaixo de chuva à noite, né? Então foram feitas as comunicações de praxe via mensagem eletrônica, foi avisado o comandante-geral, o secretário de Segurança Pública, autorizado o deslocamento, avisado as autoridades locais, e é feita uma operação da mesma forma que seria feita no estado de São Paulo. Normalmente, contamos com o apoio da polícia local. Isso aqui é uma doutrina, fui eu que implementei, na equipe atual, de muitos e muitos anos, de falar que a impunidade não é uma opção. Da mesma forma que eram feitos posso te passar esses dados também, que foram duas coisas que foram interessantes, que aconteceu praticamente na mesma semana. Nós batemos 2 recordes. Do acionamento da equipe, indo prestar apoio a um policial militar e seus familiares em relação a um homicídio, com informações que não eram adequadas, né? Informações muito rasas e até conflitantes, de ser acionada a equipe, ir fazer o deslocamento, atravessar praticamente toda a Grande São Paulo, chegar no local, ver o que estava acontecendo e discordar de todas as linhas de investigação, descobrir o que aconteceu, localizar e prender os 3 e localizar o corpo.
A elucidação desse crime demorou 11 horas, foi nosso recorde. Por outro lado, nós tivemos também um evento em que o homicida ele se manteve foragido por 21 anos. E a equipe PM Vítima também promoveu a prisão desse infrator. Então, perdão, havia uma característica também no departamento de não arquivar nenhum caso. O caso só era arquivado quando havia a prisão do infrator ou se durante o trabalho investigativo feito em parceria com a Polícia Civil chegássemos a outra conclusão que assim permitisse o arquivamento, mas caso não era arquivado lá não. Ou seja, vai para qualquer lugar do Brasil. Dois exemplos apontados pelo senhor. Um em tempo recorde, 11 horas, e um outro caso que levou 20 anos, 21 anos, né, que o senhor destacou. Sim. Pelo fato do departamento não arquivar. Simplesmente, não conseguimos, vamos continuar trabalhando até conseguir. O que foi que aconteceu que levou tanto tempo para a elucidação desse caso, que levou 21 anos? Tanto a parte de informação que inicialmente chegou, a parte, digamos assim, né, que chegou durante o processo, né, criminal em si, a demora que houve, nesse caso específico do processo criminal, e a própria aptidão desse criminoso, extremamente violento. Então, ele descobriu que ele se encontrava na condição de procurado, né? Ele chegou a produzir documentação falsa, à época era permitido isso, conseguia-se isso com mais facilidade que hoje, né? Enfim, com seus recursos, ele manteve-se viajando para vários locais com nomes diferentes, documentos diferentes, mas de qualquer forma ele foi localizado, preso e levado à justiça. Eu faço uma ponte, peço perdão se caso esteja até falando demais, mas uma vez eu estava vendo aqueles 10 mais do FBI, os 10 criminosos, né? E teve uma tirada, e em cima dessa tirada eu explico para o senhor o porquê que a gente faz isso. Havia terroristas, na época tinha Osama Bin Laden, tinha uma quantidade enorme de... assim, caramba, esse pessoal... E no meio tinha uma projeção eletrônica do que era o rosto de um senhor que no final da década de 50 havia assassinado uma pessoa. Ele falou, caramba, aqui tem um genocida, aqui eu tenho um terrorista, aqui no meio, não que não seja grave, né? Mas uma pessoa que matou uma pessoa. Quando a gente pegou a história, a gente descobriu o quê? Que a ideia do FBI não há impunidade. Pode demorar hoje, pode demorar amanhã, pode demorar 10 anos. Um dia a pessoa vai ser presa, levada para a justiça, será julgada e punida na forma da lei. Então, por causa disso que a gente não arquivava caso. A equipe PM Vítima surgiu a partir de uma necessidade que foi vista pela Corregedoria da Polícia Militar. A gente falou a respeito disso no começo, né? A equipe se reporta à própria Corregedoria ou não necessariamente, às vezes até ao Comando Geral da Polícia Militar? Nós já tivemos eventos que a gente já se comunicou, claro, avisávamos o corregedor, ele tinha ciência disso, mas emergencialmente chegamos a falar com o secretário de Segurança Pública, em alguns eventos, quando se mostrou necessário. Mas, via de regra, na circunstância em que havia uma autonomia por ser departamento, né? Então, como tenente-coronel, era mais fácil, falava direto com o corregedor a respeito de um determinado nuance ou da investigação. Nós já tivemos um evento que envolveu um policial militar novo, oriundo de outro estado da federação, e que estava se mudando aqui para São Paulo com a sua esposa grávida e filho. Estou citando isso para esse caso específico para chegar e responder o senhor. Sim. O que aconteceu? Na hora que ele chegou na casa dele, onde, assim, bom, eu vou morar aqui com a minha família, ele estava vindo com uma van com as mudanças dele. E ele foi assaltado, foi vítima de roubo, né? A ideia principal era prover o roubo por 2 criminosos, com um terceiro mantendo a segurança dos dois. Quando os dois descobriram a condição funcional dele, em que pese ele não ter reagido, então, assim, na condição de policial militar, a prática, a experiência demonstraram que tanto faz ele reagir ou não, muito possivelmente ele vai ser vítima de violência. Aliás, a potencialização da violência por causa da condição funcional dele. Sim. Então, esse senhor ele não reagiu,
entregou todo o patrimônio que possuía, falou, só quero deixar minha família bem, e o assassinaram com diversos disparos. O pai desse policial militar, ele pertencia a uma outra instituição. E justamente nessa época eu estava vendo a reunião do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Então nós recebíamos com uma certa frequência telefonemas não somente do nosso corregedor, para ter uma ideia do andamento dos casos, como do pai dele de outro estado, como do comandante-geral do outro estado e de outras pessoas que não somente aqui no estado de São Paulo, mas no estado de origem. E graças a Deus a gente conseguiu sucesso, né, em levar para a justiça. Foi um trabalho muito bem feito da equipe, tenho que ser honesto e falar, foi admirável o empenho dos agentes, junto com o pessoal da primeira delegacia do DEIC. O trabalho foi feito em perfeita sinergia com o pessoal da primeira delegacia do DEIC e com os agentes PM-vítima. Não sei se o senhor tem essas informações, até porque não está mais lá na equipe, chefiou o departamento, enquanto departamento, né, entre 2016 e 2019, e também se tiver as informações, não sei até onde é estratégico e pode ser falado, quais são os números hoje lá do departamento? Quantos casos são investigados? O senhor tem esses dados? Não? De forma específica, não. Até porque parece que houve uma mudança de rotina administrativa, né? O que é normal, né? Mas, de qualquer forma, o número que nós temos de vítimas em São Paulo é o número que chama atenção. Então, em relação a tentativas de homicídio, nos últimos 5 anos, nós tivemos 508 casos de tentativa de homicídio e mais de 400 casos nos últimos 13 anos, 420 casos mais ou menos, aproximadamente, 423, se não me engano, de homicídio. Então, se a gente pegar o lapso de 9 anos, praticamente nós tivemos um batalhão inteiro que foi assassinado. Então, os números em si, eles justificam com que exista investimento nesse tipo de serviço, né? Esperamos que tenha, né? Há necessidade de um olhar mais ali acurado, ali com lupa em cima, né, para poder trazer mais estrutura para vocês, né? É importante, porque especialmente pelo fato de que o trabalho já esteve aí num status de departamento e retornou à divisão, né? A gente já falou a respeito disso. Então, mas é preciso que se observe bastante a necessidade do trabalho de vocês. Sim, é um pessoal que se esforça bastante. Até teve 2 situações que para a gente foram muito felizes, né? Tem-se o hábito, né, dentro de unidades militares, policiais civis, até empresas, né, de entregar um mimo, que é a challenge coin, né, que tem um grande significado, não só pessoal, mas institucional, até para individualização, né, o critério de a parte individual da unidade, aquela característica que a unidade acaba tendo, particular que a unidade tem em si. Quando foi criada a challenge coin do departamento PM-vítima, e nós recebemos da mão do corregedor, na verdade, quem entregou boa parte dessas moedas para os agentes foi o secretário de Segurança Pública, em pessoa. Quando houve o que é normal, né? Com o passar do tempo, houve a troca do secretário, né? E quando passou um tempinho, o próprio general Campos, que se encontra como secretário de Segurança Pública, recebeu os agentes da equipe. Característica da equipe, quem entregou a moeda para o secretário de Segurança Pública não foi um oficial, foi um soldado. Então, ele ficou até admirado de não somente de todos terem a plena consciência do que acontece em relação a casos, por isso que é importante que todos participem efetivamente, como também ficou admirado que, olha, poxa, foi um soldado, para o secretário significou muito. Falou assim, ó, não é um soldado, isso aqui é um agente cuja obrigação dele, a vida dele, é dar resposta para viúvas e órfãos. Você sendo bem honesto para o senhor, eu não falo nem que ele trabalha para mim, nem para o departamento, ele trabalha para viúvas e órfãos. Tanto que uma rotina que há no departamento, né, eu espero, hoje como divisão, eu espero que continue, né, quando da vinda de agentes novos, ele tem essa percepção de quanto uma vida significa para a família e da importância do serviço, ele vai com toda a equipe no cemitério do Araçá, vai no mausoléu da Polícia Militar, é feita uma reunião e ele vai ler todas as cartas de viúvas e órfãos.
todas. Assim, agora você sabe exatamente para quem você trabalha pela vida, porque quando a gente fala cemitério, apesar de ser talvez antagônico que eu fale, nós falamos sobre vida e memória lá. Tanto que tem várias viúvas, órfãos, que deixam cartas para os pais. Então, a gente está celebrando lá a importância da vida. Sim. Então, os agentes, eles são, quando vão para o departamento, eles têm essa visita e com o devido discurso, né, que a gente faz. Isso aqui a gente determina de um discurso. A gente até cita no livro, né, em que ele toma noção do para quem ele trabalha, né. O livro é o Prazer em Conhecer, Departamento PM Vítima, em parceria com Ricardo Save. Perfeito. Se me permite, seria esse daqui, né? Tanto disponível, né, na Amazon como na Clube de Autores, né? E a ideia do livro veio, inclusive, de um dos agentes nossos que posteriormente acabou por falecer. Grande pessoa chamado Subtenente Otávio. O Subtenente Otávio, ele gostava bastante, até pelo amor que ele tinha pela equipe. Quando eram escritas, né, algumas matérias, né, às vezes eu escrevo para um outro site, escrevo principalmente, caso me permita citar, a gente tem um grande parceiro, que é o site DefesaNet, na parte de militar, né? Então, até para ajudar a divulgar esse tipo de serviço, temos suporte, como o senhor está dando para a gente agora, por intermédio do programa Gente que Fala. Somos muito gratos ao senhor, vossa equipe e ao Coronel Pistori pelo apoio. Mas, enfim, ele queria que fosse feito um livro. Aí eu falei, pô, você quer que faz livro, meu? E a gente começou a escrever. E paramos, né? E a gente fez uma regrinha, a gente não ia citar o nome de ninguém para não dizer que um era mais importante que o outro, mas, enfim, né? Não causar nenhum constrangimento também a familiares, aos próprios policiais que partiram, né? E doamos a renda. Então, durante um tempinho, esse livro ficou parado. Com a morte do subtenente Otávio, a qual a gente, inclusive, dedica aqui o livro, a gente prosseguiu. Coronel Fabre, uma pergunta aqui da nossa audiência. Aliás, antes disso, não há o que agradecer. Aqui é o nosso espaço tradicional, na parceria com a Fermesp, voltado aí para a gente falar a respeito da Polícia Militar, todo o trabalho desenvolvido, e nem tudo são flores, né? A gente enaltece toda a dedicação de vocês, mas a gente também tem que trazer à tona os assuntos que não são agradáveis, falar realmente daquilo que não é bom, que são as mortes dos policiais, ninguém quer isso, mas e que existe um departamento específico, um local específico, um pessoal treinado para investigar todas essas ações contra policiais militares, aqueles que vieram a perder a vida, aqueles que foram tentativa de homicídio e aqueles que recebem ameaça e que precisam de determinada proteção. E nesse sentido aqui, a pergunta do Rodrigo Monteiro no Facebook, ele quer saber se há algum cuidado específico de vocês quando algum criminoso é posto em liberdade pela justiça pouco tempo após ter sido preso pela polícia. Muito comum isso, né? Eu quero crer que o Rodrigo esteja perguntando em relação a esse criminoso que foi posto em liberdade pouco tempo depois de ter sido para a polícia, sendo que esse criminoso atentou contra a vida de um policial. Quero crer que seja essa a dúvida dele. Sim. Sim. Eu vou responder isso daqui com o lema da equipe. Os que jamais esquecem. Temos boa memória para isso. Então, obviamente que dentro do critério legal, obviamente que dentro de todo o esforço que puder ser necessário para levá-lo às raias da justiça, a gente tem, o pessoal lá tem uma ótima memória e não vai esquecer dele. É por isso que um dos lemas que foi... Eu agradeço até a pergunta, foi bem pertinente. Então, quando o pessoal fizemos a Challenge Coin, um dos lemas que colocamos, né, tendo como peça central, né, dessa moeda a estátua que se tem na praça principal do mausoléu, nós colocamos os que jamais esquecem, porque não é um fator aceitável haver a impunidade. Não é um fator aceitável deixar de prestar contas à viúva e ao órfão, e até aos amigos e à própria instituição. E sem contar que, como citei no começo, há um efeito dissuasório. Sair,
vou citar uma situação prática para ele que aconteceu, inclusive, comigo e não estando, eu posso citar o nome dele porque ele não está aqui, ele tá, o capitão sabe, ele não se encontra mais na equipe, enfim. Foi assassinado um policial militar no município da Grande São Paulo. E no mesmo dia, com o empenho da equipe PM Vítima, com a delegacia, enfim, soube-se a motivação, prendeu-se o autor do disparo, foi localizada a arma e foi levado tudo para a justiça. Passou um tempo, na justiça falou-se que, olha, ele pode responder liberdade. Estavam sendo feitos os trabalhos. Tem algumas outras nuances, a gente até comenta no livro, mas enfim. Ele saiu pela porta lá antes do que a gente. 2 dias depois, o empenho dos agentes fez trazer várias outras circunstâncias, informações, parte material, prova material, atuando junto com a Polícia Civil, e entregamos pro... Aí quando o pessoal viu, pô, tem que prender o cara, né? Aí veio um texto bonito no papel do fórum, que a justiça tem que prevalecer, engendrar esforço. Perfeito. Só que não é tão fácil de um gabinete escrever. Agora, olha, a gente soltou, prende de novo, né? É um pouco complicado. Nesses casos específicos, nós o prendemos na Caatinga, numa comunidade que não consta no mapa, numa cidadela com 8 casas, sem energia elétrica. A gente pegou uma aeronave aqui, tivemos um apoio muito grande do Comando de Aviação. Fizemos um voo de São Paulo para Salvador. Em Salvador, a equipe PM Vítima fez contato com uma equipe do Batalhão de Operações Especiais, Policiais Especiais da Bahia. Pessoal fantástico, muito profissional. Pegamos um pequeno veículo de transporte e deslocamos 1.100 quilômetros até achar o cara. Prendemos, trouxemos de volta. Se responde a pergunta dele, estou passando um caso prático. Sim, responde. Responde muito. Outra pergunta aqui da Gabriela Matsumoto, ela está no Instagram e ela quer saber do que um policial mais tem medo. Olha, a gente tem medo de várias coisas, mas principalmente, vou falar por nós, assim, vou falar por mim, né? Eu não posso falar pelos demais, né? Porque como indivíduos, né, cada um tem uma Mas concepção, certamente né? será um medo comum a muitos outros. Desde da situação assim, de a gente chegar e tentar efetuar uma atuação, fazer uma atuação e falhar, de cometer o erro, muitas vezes, não por desídia, por alguma coisa, mas a gente numa missão de salvamento e não conseguir. A gente tentar fazer uma prisão e não conseguimos prender a pessoa. Vemos alguns colegas nossos mortos, alguns colegas nossos feridos. O treinamento que nós recebemos, ele nos ajuda em muitas coisas. Gabriela, né? Gabriela. Então, quando nós fizemos a primeira vez a aplicação de APH, né, atendimento pré-hospitalar em situação de combate, a gente estava numa condição de baixa luminosidade, estava de madrugada, sem proteção, e ouvindo os disparos de fuzil passando para o nosso lado. O que era importante naquele momento, que a gente salvasse a vida do policial ferido, juntamente com a equipe de ações táticas que estava conosco. Nessa ocorrência, o medo não foi o disparo, o medo foi perder uma vida. Quando se treina de uma forma intensa, né, a gente chama até de aprendizado sinestésico, né, aquela repetição de treinamento, a gente tem medo de, não somente de machucar um inocente, talvez acho que, do meu lado aqui, mais do que perecer, cometer um erro para que terceiros paguem, pela minha incapacidade. Vou falar por mim, tá? Sim. O Coronel Fabri, esse trabalho é prestado também por outras polícias militares em outros estados? Existem equipes PM Vítima em outras corporações pelo Brasil afora? Foi muito legal que você perguntou agora, senhor Mauro. O Paraná, ele instrumentalizou relativo pouco tempo, mas eu vou citar um dos vários estados que aprendeu ele veio
compraram uma coisa que a gente ficou até admirado. O pessoal comprou esse livro da PM Vítima, vieram fazer visita, vieram conversar, tentar aprender com expertise dos agentes, né? A gente fala até brincando, né? Que não é brincadeira. Tudo aquilo que vai no manual é aquilo que a gente pode tornar público. Até porque esse manual pode sair. Mas aquilo que não está no manual ou não está nas apresentações, né? Que a gente fala brincando, que não está no PowerPoint, são as coisas de técnica e tática que passamos pessoalmente. Isso aqui em qualquer setor. E o Paraná, ele montou, em caráter recente, uma equipe fantástica. O assunto em si, ele chamou a atenção. Nós fomos em 2019, lá para o Rio de Janeiro, no primeiro simpósio nacional de vitimização policial. Foi um evento que a gente olhou e falou, nossa, que evento de grande porte. E foi lançado aquele documentário Heróis do Rio de Janeiro. A gente, inclusive, interagiu com as pessoas que estão... assim, é irreal. E até as estatísticas mostraram que o policial militar no Rio tem 700 vezes mais chance de se ferir do que se ele fosse soldado combatendo pelo exército americano no Golfo Pérsico. Não existe nenhuma guerra que os Estados Unidos travou no século XX, qualquer uma, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, Golfo Pérsico, em que foi mais perigoso para um soldado de infantaria do exército americano do que ser um PM do Rio hoje. E uma das coisas que a gente achou fantástico lá, que nós não conhecíamos, fui eu e o capitão Ricardo Sabe, né, como disse, mais especializados nessa área, e nós ouvimos falar do Departamento PM Vítima de São Paulo 7 vezes. A gente falou, caraca, né, o pessoal nem sabe que a gente está quente, não tem amizade, estão pisando aqui a primeira vez, né, ilustre desconhecido, né, conversamos com pessoas muito boas lá, saber o Coronel Cajueiro, o Major Araújo, enfim, e eles falaram que todo estado deveria ter uma equipe como a de São Paulo, falaram 7 vezes. Para a gente foi uma grande responsabilidade. Sim. Coronel Fábio, nosso tempo chegando ao final aqui, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Bem brevemente, sua despedida, sua mensagem para a audiência. Muito obrigado pelo programa Gente que Fala e pela Fermesp, pela oportunidade que está sendo concedida, ao senhor Mauro, ao Coronel Pistori, pela possibilidade de divulgar esse tipo de serviço. E eu desejo a todos, né, no caso, se forem policiais que estejam nos ouvindo, né, que eles tenham tantas alegrias na carreira como eu tive também. Eu encerrei meu tempo ativo na PM com 32 anos de serviço. E deu para trabalhar em várias unidades. Então eu desejo a todos que são policiais, que vocês tenham tanto sucesso, tantas vitórias, tantas alegrias, né? Tanto aprendizado na carreira, como Deus me pôde proporcionar. E mais ainda, agora no mês do aniversário do filho dele, né? Eu desejo que no aniversário de Jesus Cristo, independente como o chamemos, né, conforme a nossa convicção religiosa, que ele possa abençoar todos os lares. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Flávio César Montebello Fabbri, o Coronel Fabbri, que foi chefe do Departamento PM Vítima da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo entre 2016 e 2019. Ele trouxe aqui para a nossa conversa de hoje toda a sua expertise, todo o seu conhecimento para explicar o trabalho realizado e a importância da existência da equipe PM Vítima na investigação dos atos, dos crimes cometidos contra policiais militares, assassinatos de PMs, tentativas de homicídio contra PMs e também ameaças contra os policiais militares e também os seus familiares. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua presença, Coronel Fabbri. Estamos aqui de portas abertas para o seu retorno para uma próxima conversa. O programa Gente que Fala é realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti. Você aí do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar na segunda-feira, a partir do meio-dia, pela AltV e também pelas redes sociais. Tchau, tchau.